Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Que alegria nos encontrarmos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou apegar-se-á a um ou desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos, podermos receber como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. De modo muito especial, neste 25º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida a olhar para a nossa vida e, mais do que isso, refletirmos sobre como nós temos administrado a vida que Deus nos deu. A vida que é um dom que precisa ser trabalhado e precisa produzir frutos, mas produzir frutos que permaneçam. Nós ouvimos a parábola do administrador infiel, aquele homem que administrava o bem do seu patrão e certo dia o patrão ouviu dizer que ele não estava administrando corretamente, estava sendo desonesto. O patrão o chamou e disse: "O que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Vem e presta conta da sua administração." Como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que iluminados pelo livro do Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus também compartilhou com o homem a administração de toda a obra da criação. Concedeu ao homem a graça de administrar toda a criação, mas não como dono, mas como administrador. Nós um dia vamos prestar conta para Deus de tudo aquilo que Ele colocou às nossas mãos, de tudo aquilo que Ele nos confiou como cuidado, para que nós pudéssemos administrar bem e devolver a Ele com as contas todas corretas. Este homem, ao ser pego de surpresa pelo patrão para acertar as contas, como ele sabia que não agia corretamente, pensou: o que vou fazer? Trabalhar, eu não tenho força. Para pedir, eu tenho vergonha. E deu a ideia: já sei o que fazer. Ele chamou todos aqueles que deviam ao seu patrão e começou a retirar do débito de cada um deles toda a parte que cabia a ele. Se você deve 100 barris de óleo, escreve 50. Se você deve 80 sacos de trigo, escreve 80. E assim com cada um dos devedores do seu patrão. Ele foi tirando a parte que cabia a ele e concedendo àquelas pessoas deverem somente aquilo que era justo. E diante desta atitude, a parábola do administrador infiel vai dizer que o patrão elogiou a atitude deste administrador. E aqui nós precisamos entender aquilo que Santo Agostinho nos ensina a respeito desta parábola. Porque muitas vezes nós podemos dizer: nossa, então a Sagrada Escritura está elogiando um homem ladrão, um homem desonesto, um homem infiel. Mas na verdade, não. Agostinho vai dizer que o Senhor elogiou esse servo, não por ele ter sido péssimo exemplo de administrador. Deus, o patrão, elogiou
este servo não porque ele foi exemplo a ser seguido, mas por sua capacidade de sobrepor-se ao problema, por sua decisão, por seu empenho, pelo seu desprendimento, por ele não ter medo de perder aquilo que era dele, para que, no momento certo, ele pudesse receber alguma recompensa. José Maria Escrivá, refletindo também sobre este evangelho, vai dizer que o empenho põe os homens nos assuntos terrenos, nos sonhos, nas riquezas, para as honras, para as preocupações, na sensualidade, nas aparências, os ricos e os pobres, os velhos e os homens feitos, as moças e os jovens. Todos os homens agem da mesma forma. Para as coisas do mundo, todos se empenham, mas para adquirir os verdadeiros tesouros, os tesouros dos céus, nós temos dificuldade de nos empenhar. Ao ver a atitude daquele homem, não pela desonestidade, mas pela prontidão para solucionar o seu problema, o patrão diz: os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Que nós possamos hoje, iluminados pela liturgia da palavra, entender que nós, enquanto filhos da luz, iluminados pelo nosso batismo, dotados da sabedoria do Espírito, precisamos usar a sabedoria que Deus nos dá para adquirirmos bens que não passam, por meio da nossa fidelidade, por meio da nossa decisão, por meio da nossa atitude, porque Deus vê tudo, Deus conhece tudo e vai pedir contas para nós da administração da nossa vida e de tudo aquilo que Deus nos confiou, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa vocação, do nosso chamado pessoal enquanto sacerdote, religioso, religiosa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. Nós vamos prestar conta da nossa vida e que nós possamos ir ao encontro do Senhor para prestar conta, não com a mão cheia de dinheiro, mas com as mãos cheias de obras, de caridade, de amor, porque ninguém pode servir a dois senhores. Não sirvamos ao Deus dinheiro, mas sirvamos ao Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.